Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo depressão na pandemia. Comigo no estúdio da TVE, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Derek Gomes, que é psicólogo. Derek, eu gostaria que você nos ajudasse a entender um pouco melhor quais os tratamentos possíveis para a depressão. No fim do bloco anterior, por exemplo, você mencionou que a gente vai ter, além da depressão, que lidar com o estresse pós-traumático. Provavelmente quando a pandemia for controlada, porque realmente os eventos durante a pandemia foram terríveis. Os seres humanos demonstraram aquilo que tem de pior, e infelizmente com uma certa ferocidade. Eu não sei exatamente qual o tratamento para o estresse pós-traumático, mas é óbvio que envolve muita terapia. No caso da depressão, quais seriam os indicativos, quais seriam os aconselhamentos dos profissionais? Tá, então, da depressão, a gente tem o que a gente chama hoje em dia, isso é mais recente ainda, né, no mundo, mas a gente fala em práticas baseadas em evidências. Então, é um paradigma novo ainda, nos Estados Unidos ele é muito mais, como é que pode dizer, presente, né, do que aqui ainda, mas tem vindo mais para cá. Então, no que se refere isso, né, esse paradigma? É o seguinte, o profissional de saúde, quando ele for intervir, ele precisa sempre verificar qual a melhor evidência científica disponível. Então, por exemplo, surgiu, né, apareceu uma pessoa lá que quer um tratamento para depressão, o profissional de saúde ele precisa verificar ali qual é a melhor evidência científica disponível para daí oferecer esse tratamento para a pessoa, sempre comunicando isso para a pessoa, sendo de comum acordo, né, para que daí essa prática baseada em evidências esteja acontecendo, que seria o modelo ouro, digamos assim, em termos de tratamento de saúde, né? E, então, levando isso em conta, esse paradigma, a gente tem aí dois tratamentos principais para a depressão, em termos de gravidade, isso é importante também especificar. Então, para a depressão leve e moderada, a primeira escolha de tratamento deve ser a psicoterapia. Qual psicoterapia? Porque a gente tem diferentes abordagens, né? Então, é especificamente a terapia de ativação comportamental e a terapia cognitivo-comportamental. São essas duas abordagens específicas, para casos de depressão leve a moderada. Casos de depressão grave, aí pode entrar um medicamento. Então, aí pode entrar terapia, uma dessas duas que eu falei, com o medicamento, ou ainda só o medicamento, ou os dois combinados, ao mesmo tempo. E isso é importante esclarecer, né? Porque infelizmente a gente tem muito tipo de tratamento que entra, né, com o rótulo de alternativo, né, mas não tem evidência. E aí a pessoa, muitas vezes, já com recursos escassos, ela vai lá e gasta, né, e não vai obter o melhor resultado possível, né? Porque essas terapias que eu falei aqui, essas intervenções, elas têm esse diferencial, elas já foram testadas, né? Então elas já foram em estudos controlados, né? Então isso é importante sempre ressaltar, porque quer dizer, se a pessoa for buscar uma dessas intervenções que eu disse, a chance dela obter uma melhora vai ser bem mais alta do que se ela buscar um tratamento que a gente não tem nem evidência para saber se é eficaz ou não, né? Não, eu compreendo. Tem muita gente que busca tratamentos de maneira alternativa usando expedientes que eu particularmente não recrimino. Eu só acho que talvez não seja o ideal dependendo do caso. Por exemplo, florais de bar, né? Eu respeito muito e já ouvi vários relatos de sucesso em relação aos florais de bar, no caso de depressão especificamente, mas é óbvio que não é o adequado, principalmente para alguém que se encontra num quadro de transtorno mental mais grave, porque a depressão é um transtorno mental, né? Aí vem uma pergunta que é essencial. Se é um transtorno mental, o tratamento também depende muito do paciente. Digamos que eu tenho um problema pulmonar, né, e eu continue fumando. Eu tenho o hábito de fumar, eu não fumo, mas digamos que eu hipoteticamente fumasse e tenho um problema pulmonar. O médico diz, pare de fumar, mas eu continuo fumando. Ou seja, eu vou persistir no erro, eu vou prejudicar o meu tratamento em relação à doença pulmonar que eu tenho. De novo, isso é um exemplo hipotético. Sim. Até onde eu saiba, eu não tenho problemas dos pulmões. Mas o doente de depressão, muitas vezes, ele não se ajuda, né? Ou seja, ele continua naquele mesmo ambiente que gera o estresse. Então, o correto seria, se ele tem um ambiente familiar muito confuso, que ele, temporariamente, pelo menos, se afastasse da esposa ou de quem na família causa atrito,
ou que ele procurasse um outro emprego, já que aquele emprego é complicado demais. Aqui citando ambientes externos como agentes de interferência. Isso é verdade, ou seja, o doente de depressão às vezes não se ajuda, em alguns casos talvez ele não tenha como se ajudar, porque ele precisa do emprego, não pode se separar. É verdade. Porque também existem condições que favorecem isso, né? Então, por exemplo, a pessoa, infelizmente, quando fica deprimida, pode acontecer dela obter benefícios secundários com isso, né? E isso pode atrapalhar o movimento dela mesma buscar ajuda, por exemplo, profissional, né? Então, sem dúvida, é um aspecto interessante aí para a gente falar. Mas, querendo ou não, quando ela buscar tratamento, principalmente o psicológico, né? Vai ser necessário que ela promova algumas mudanças no dia a dia dela para que ela possa se sentir melhor, né? Gradualmente se sentindo melhor e reduzindo a gravidade da depressão. Que isso é perfeitamente possível também, né? Importante deixar claro, é possível sim a pessoa não ter mais depressão. Isso é possível? É possível. Ótimo, então tem cura. Sim, sim. É que cura é um pouco problemático, assim, porque para a depressão voltar a acontecer, basta mudar aquele comportamento, voltar para o padrão antigo, né? Entende? Sim, entendo. Quer dizer, essa cura, ela não é permanente. Quer dizer, pode voltar a acontecer a depressão, né? Sim. Mas como pode nunca mais acontecer, isso que eu quero dizer. Nesse caso, depende muito do comportamento do paciente em relação ao seu cotidiano, seria isso? Sim, sim. Pelo menos em partes é isso. Outra parte é o comprometimento dele com as próprias estratégias que ele vai aprendendo aí na terapia para aplicar isso, ou se ele estiver usando medicamento, o comprometimento dele em usar o medicamento da forma mais adequada. O medicamento precisa ser usado para o resto da vida? Não, não. Não necessariamente, não. É claro que se a pessoa tiver condições de fazer um tratamento combinado com terapia e medicamento, isso vai aumentar muito a chance dela conseguir parar com o medicamento mais cedo. Né? Porque potencializa muito, entende? Agora, se a pessoa ficar só com medicamento, aumenta um pouco a chance dela permanecer mais tempo tomando medicamento, né? Pode acontecer, às vezes, da realidade externa não ser a verdadeira causa da depressão, mas sim a forma como aquele indivíduo vê o mundo, não é isso? Ou seja, o problema se encontra na percepção da realidade que ele tem e não necessariamente dos problemas que ele enfrenta em volta? Sim, sim, sim. Pode sim. Pode ser que a principal variável seja essa, né? A percepção que a pessoa tem. A gente tem, por exemplo, na psicologia, o conceito de erros cognitivos, né? Que são realmente vieses, né, cognitivos que a pessoa tem e que são muito frequentes, sabe? Então, é esse que eu tinha falado anteriormente, né? De ver uma situação como se fosse a pior possível, né? Prever uma situação como se fosse a pior possível. Então, um exemplo disso. A pessoa sabe que vai ter uma reunião na próxima semana no trabalho e sem evidência nenhuma, sem estar baseada em nenhum fato, ela começa a acreditar que nessa reunião o chefe dela vai humilhá-la na frente de todo mundo. Sabe? E aí quer dizer, o que vai acontecer? Ela vai ficar tranquila nesse período até o evento acontecer? Não. Ela já vai ficar mais ansiosa, mais triste, entende? Então, isso acontecendo com muita frequência vai gerando um problema maior que pode chegar até uma depressão. E esse é um exemplo só de erro cognitivo, né? A gente tem vários outros, sabe? Do tipo generalizar, né? Então, se eu sofri com o meu namoro, quer dizer que todo namoro é ruim, sabe? Todo namoro é tóxico, ou, sabe? Namorar significa sofrer, entende? A generalização. Entendi. E aí esse tipo de erro cognitivo mesmo, de percepção, vai fazendo com que a pessoa sofra cada vez mais. Por isso a necessidade de se procurar um profissional da área. Sim, sem dúvida, porque ele vai estar preparado para entender melhor isso sem um julgamento, né? Que se tem, infelizmente, né, fora do consultório, sem um julgamento, vai realmente atuar como um parceiro. Esse é o ideal, né? Trabalhar como um parceiro mesmo da pessoa, isso seja o psicólogo, seja o psiquiatra, para que juntos os dois possam evoluir. Se a pessoa não tem dinheiro para pagar um psicólogo ou um psiquiatra, o CAPS, o Centro de Assistência Psicossocial, ele presta essa assistência gratuitamente, né? Presta essa assistência gratuitamente, sem dúvida. Então, é importante apenas procurar as unidades de saúde para o encaminhamento. Isso, procura as unidades de saúde para ser encaminhado daí para o serviço mais adequado, né, de tratamento. Derek Gomes, psicólogo, obrigado pela sua presença hoje aqui. De nada, imagina. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.